Queridos irmãos, celebramos hoje a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, cujo martírio foi realizado para São Pedro no dia 29 de junho e para São Paulo no dia 30. Contudo, a Igreja sempre celebra estes dois grandes apóstolos, os dois maiores dentre todos, conjuntamente, para nos mostrar que a cidade de Roma, sede da cristandade, é regada pelo sangue destas duas testemunhas. O Evangelho nos diz que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. A palavra Cesareia diz respeito a César, a uma cidade construída em homenagem de César, que era o imperador e, ao mesmo tempo, Deus do Império Romano. Portanto, Jesus está numa cidade do homem e para o homem. Numa cidade que, de algum modo, representa o mundo. O mundo das três concupiscências: da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. O mundo infectado pelo pecado, o mundo cego, longe de Deus. E ali ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quais são as opiniões circulantes a meu respeito? E eles lhe respondem à enquete. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos outros profetas. Porque o mundo tem opiniões sobre Cristo. Opiniões até certo ponto divergentes, até certo ponto convergentes. Mas Nosso Senhor pergunta a eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então que São Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E utiliza o artigo definido para falar de Cristo. Tu és o Cristo, sobretudo, tu és o Filho do Deus vivo. E esse artigo definido mostra que São Pedro o está confessando como Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Porque ele não diz: tu és filho do Deus vivo, como seria o mais natural dizer em grego. Em grego não há o pronome indefinido. Tu és um filho de Deus vivo. Não. São Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Portanto, de algum modo, ele está penetrando no mistério da intimidade divina e está reconhecendo que em Deus há um Filho, há o Filho e, portanto, há o Pai. Então ele está entrevendo o mistério da Trindade, aquilo que era impossível do ponto de vista humano. São Pedro está vendo um homem diante dele. E ele está dizendo que aquele homem é Deus. E de fato, Jesus exulta. Ele diz: bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas significa pomba em grego.
Porque não foi um ser humano, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi algo daqui, não foi algo que veio do mundo, mas você recebeu uma revelação interior que veio diretamente do Pai que está no céu e que é invisível. E graças a essa revelação interior que te fez crer, eu te digo: tu disseste que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo? Agora eu te digo: tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A tradução mais literal seria a porta do Hades, a porta da morte, nunca poderá vencer. Na cidade de Cesareia de Filipe, há uma espécie de buraco numa queda d'água bastante intensa, que tem uma força muito grande e puxa tudo para baixo. E eles dão a esta cavidade o nome de Porta do Hades, porque leva para as regiões inferiores, leva para a morte. Né? Alguém pode morrer se de repente nadando é succionado para aquele buraco. Ora, chama a atenção aqui que Cristo diga a Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz que São Pedro é pedra. O nome Pedro vem de pedra, de rocha. É como se nós chamássemos alguém hoje de Rocha, né? Tem algumas pessoas que têm o sobrenome Rocha. Então eu digo Rocha, chamando pelo sobrenome. Tu és Rocha. Tu és pedra, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que Cristo aqui está falando de fundar a igreja? É impressionante isso, que no Evangelho de São Mateus é o primeiro momento em que Nosso Senhor diz: agora sim eu posso fundar a minha igreja. Porque eu encontrei uma rocha. Nós estamos no capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, no capítulo 7 de São Mateus. Ele diz: aquele que obedece às minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e nada lhe sucedeu. Aquele, porém, que escuta estas minhas palavras e as não põe em prática, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, deram contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou construindo a minha igreja sobre a rocha. Esta rocha é, simultaneamente, a profissão de fé sobrenatural emitida por São Pedro e a pessoa de Pedro, que se torna Pedro justamente por causa da fé sólida que ele professa sobrenaturalmente. O nome dele era Simão. Quando ele começa a crer, ele se torna Pedro. E porque ele se torna Pedro, ele
pela profissão de fé que faz, sobrenaturalmente, se torna a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Portanto, a igreja está edificada sobre algo que é sólido, sobre a fé apostólica, mas não só sobre a fé apostólica de uma maneira geral, também sobre um ministério, cujo ofício é conservar a solidez dessa fé apostólica. E este ministério é o ministério petrino, cujo ofício consiste em conservar a fé em toda a sua solidez. Cristo edificou a sua igreja sobre a rocha. Então esta fé precisa ser sólida, ela precisa ser firme, ela precisa ser estável, ela precisa ser segura, ela não pode ser variante, cambiante, mutável, que está, digamos, ao sabor daquilo que vai acontecendo. São Paulo fala disso na carta aos Efésios. Ele diz: a uns concedeu ele serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à estatura da maturidade de Cristo e não fiquemos como as crianças, enganadas pelos ventos de doutrinas, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Ou seja, São Paulo está dizendo que a igreja foi construída sobre este fundamento para que nós não estejamos à mercê dos ventos de doutrina, da malignidade dos homens, dos seus artifícios enganadores, das suas ideologias, daquilo que vai aparecendo aqui ou acolá. Isso significa estar fundado sobre a rocha sólida da fé. Qual é o problema? É que nós vivemos numa sociedade em crise e numa civilização que se está decompondo. Isto há alguns séculos. Mas, obviamente, o fenômeno se agravou com uma aceleração impressionante das últimas décadas. A tal ponto que um famoso sociólogo contemporâneo, chamado Zygmunt Bauman, diz que nós estamos vivendo num contexto de uma sociedade líquida, em que os relacionamentos são líquidos, em que tudo se está desfazendo, em que tudo é fluido. Inclusive, existe até uma própria noção da identidade fluida, que já não tem mais estabilidade, que não tem nenhuma solidez. Tudo se está liquefazendo. E nós todos corremos o risco de querer criar uma igreja líquida. E isto não começou agora. Estava analisando um texto de 1970, essa semana, escrito por um teólogo, e ele dizia que a única razão de ser da igreja é o mundo. Dizia exatamente com essas palavras. E que, portanto, a igreja precisa parecer-se com o mundo. Então, todas as novidades do mundo precisam aparecer na igreja. E a igreja tem que se adaptar a todas as coisas que acontecem no mundo. Senão ela corre o risco de ser irrelevante. É uma linguagem um pouco sedutora. Mas é exatamente o contrário do que está dizendo o Evangelho. Se as coisas fossem assim, Jesus diria:
bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o meu Pai do céu que te revelou isso, mas foi a carne e o sangue, foi o ser humano, foi a sociedade. Você olhou para a sociedade que está ao seu lado se desfazendo, você olhou para a idolatria de Cesareia, para a imoralidade de Cesareia de Filipe, para as relações tóxicas de Cesareia de Filipe. Então, foi a carne e o sangue que te revelaram isso. E por isso eu te digo que tu és areia. E sobre esta areia eu irei desfazer qualquer coisa, inclusive a minha igreja. Ela se irá aniquilar continuamente, se irá refazer perpetuamente, porque ela não pode ser estável, ela tem que estar sempre revolucionada, ela não pode jamais estagnar-se, ela precisa estar sempre em reforma, como dizia o reformador protestante Voetius, uma frase que muitos teólogos modernos adoram repetir. Ecclesia reformata semper reformanda. A igreja reformada, ele falava da igreja protestante, sempre está em reforma. Claro, ela nasceu para ser revolucionária, então tem sempre que estar se liquefazendo. Então ele deveria dizer: sobre esta areia, eu vou desfazer a minha igreja. Então, as portas do Hades vão sugá-la para dentro e ela vai ser uma religião do Hades. Ela vai conseguir ressignificar o Hades, vai conseguir transformar o Hades e vai todo mundo achar que ela está no último grito. Que ela está dizendo as coisas mais atualizadas. Ora, queridos irmãos, no mundo que está se desfazendo, o maior serviço que a Igreja Católica pode lhe dar é permanecer católica. É mantendo fielmente a sua fé, a sua moral, sem recuar nenhum segundo. A violência que se tem feito, às vezes até dentro da igreja, para se alterar a doutrina e atualizá-la às demandas dos grupos de pressão, não tem sido pequena. É muito interessante como a graça divina faz as coisas acontecerem. Nós tivemos uma grande pressão nos 2 sínodos da família para que houvesse a concessão dos sacramentos a pessoas que vivem em adultério. No final, o Papa escreveu um documento no qual, no início, diz: a doutrina permanece idêntica. Portanto, a interpretação seguinte está vinculada. Nós não podemos fazer mais do que nos permite exatamente a doutrina da igreja, que está baseada nas Sagradas Escrituras. Depois vem o sínodo da Amazônia. Pressão imensa para a ordenação de homens casados. Todo mundo, esse é um problema isso. Não. E os grupos de pressão internacionalmente fazendo todo tipo de chantagem para que a igreja mude a sua doutrina. Depois veio o documento. Nada disso está previsto. Nada disso está autorizado. Depois pressão para que a igreja faça bênçãos para uniões que não são entre homem e mulher, uniões alternativas.
Há poucos meses a Congregação Boa Doutrina da Fé, um documento proibindo essas coisas e dizendo que a igreja não pode abençoar o pecado. Mas a violência com a qual a igreja está sendo acossada é impressionante. Para que de pedra ela se torne areia. Para que ela seja, digamos assim, tão líquida quanto esse mundo que está aí fora. Precisamos rezar muito pela igreja, para que nós tenhamos as ideias no lugar. E para que, irmãos, nós não nos deixemos levar por essa enganação diabólica. Porque nós precisamos seguir as modas, temos que progredir, temos que avançar de acordo com as modas vigentes hoje em dia. Não. Nosso compromisso não é com nada disso. Nosso compromisso é com o Evangelho, é com a fé apostólica. Nosso compromisso é com a verdade, o bem objetivos. Tal como sempre foram defendidos na Sacra Doutrina, sem nenhum tipo de tergiversação. Rezemos a Deus pela igreja, para que nós possamos contar com a solidez de Pedro, com essa solidez que nos faz felizes. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Feliz és tu. Quando nós temos a firmeza da confissão de fé de Pedro, nós todos somos felizes. Isso nos dá uma alegria, uma segurança, uma tranquilidade. Pois que nós tenhamos essa mesma segurança nos dias de hoje. Que Deus possa ajudar a sua igreja a atravessar por todas essas situações tão confusas, com um espírito sereno, com uma fé robusta, mas sobretudo com a certeza de que se nós permanecermos firmes na fé, as portas do Hades não nos poderão vencer. Agora, se nós negociarmos a fé para agradarmos Cesareia de Filipe, não vai ter jeito. Nós seremos arrastados pelo turbilhão do Hades e deixaremos de lado a palavra revelada para abraçar as ideologias humanas.